Porque... Live. Deu certo. Ah, você está vendo. Então, tá bom, gente. Então, boa noite a todas, todos e todes que estão ouvindo. Espero que estejam ouvindo. Qualquer coisa, vocês avisem aí pelo chat se estão ouvindo ou não. Eu primeiro queria agradecer a presença da professora Yara Frateschi e da professora Alina Leal, que aceitaram generosamente participar dessa live que eu propus, e também a própria Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que está organizando uma série de lives. Essa é mais uma, né? E a live, né, o título da live é O que as filósofas pensam sobre a pandemia e o pós-pandemia. Então, a ideia é que a gente possa debater, nos inserirmos nesse debate que já está ocorrendo mundialmente, né, de várias filósofas que têm pensado sobre a pandemia. Eu acho muito importante que a gente dê voz às filósofas brasileiras, por isso que eu convidei a Yara e a Alina, para pensar a atual pandemia e o mundo por vir, pós-pandemia Covid-19. Elas vão ficar à vontade, elas podem dialogar ou não com as outras filósofas que já pensaram sobre o assunto, como Nancy Fraser, Judith Butler, né, muitas, Angela Davis, Naomi Klein, e assim por diante. E aí, depois da exposição, nós abriremos para o diálogo com o público, né, para um debate. Então, eu vou apresentar as professoras, né? Meu nome é Juliana, acho, né? Eu sou professora de filosofia da UFBA, e as convidadas agora, a Yara Frateschi, que é professora livre-docente de ética e filosofia política na Unicamp, e possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em filosofia pela USP, é bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq, é pesquisadora visitante da Columbia University, da ENS de Paris, da Yale University, tem experiência nas áreas de filosofia, com ênfase em história da filosofia, e atua nos temas relacionados com ética e política, filosofia política e teoria crítica. A Alina Leal é bacharel em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em filosofia pela USP. É professora da Fundação Universidade Regional de Blumenau e professora horista da Faculdade de São Luís, Brusque, com pesquisas nas áreas de teoria do conhecimento, filosofia da ciência, ética, questões de gênero, racismo, feminismo negro e lugares de fala, e é líder do GENERA, Grupo de Pesquisas em Gênero, Raça e Poder. Então, vamos lá. Eu vou passar primeiro a palavra para a Lina, e depois para a Yara. Então, obrigada pela presença. Boa noite. Queria agradecer o convite e já queria colocar que, assim, quando me foi feito o convite, eu estava pensando estou ainda pensando muitas coisas com relação a esse nosso momento e, ao mesmo tempo, me perco nesses pensamentos, né? Porque há muita coisa acontecendo com relação a tudo, né? Ao mundo, a tudo que nos serve. A minha fala, eu não vou utilizar um pensador ou uma pensadora específica, mas a minha fala vai ser atravessada, digamos assim, pela minha formação. Eu tenho formação em epistemologia, filosofia da ciência e lógica, e toda a minha, né, da graduação ao doutorado foi nessa área e pesquisando Paul Feyerabend. Por que eu coloco isso? Porque toda a minha fala vai ser uma fala que vai, por um lado, criticar uma perspectiva de pensamento hegemônico, né, e de universalidade. Então, é muito uma fala situada. Passo pelo feminismo negro,
E aí também a minha fala né, atravessada por essa ideia de multiplicidade que continua aí a partir de Farabi, né, e continua a partir de epistemologias, né, do feminismo negro, e na perspectiva ética, na área de ética, me atravessa também, ou o meu pensamento atravessa também uma ideia de uma racionalidade que é contextual a partir de tradições, uma racionalidade ética, né? Tradições de pesquisa, a gente poderia dizer assim, que eu fiz em aulas da McIntyre. Então, assim, não vou mencionar nem citar esses pensadores, mas a minha fala vai perpassar essa ideia de... vai ser uma fala crítica a uma perspectiva destacada de contextos. E aí eu pensei em 3 eixos para pensar, para refletir essa questão da pandemia, que é a perspectiva da intelectualidade, como nós, e aí, claro que me atravessa, nós intelectuais estamos lidando com tudo isso que está acontecendo, né? Uma perspectiva política, que vai estar relacionada, né? E uma perspectiva que diz respeito à própria moralidade. Não vou me aprofundar nesses 3 elementos, mas esses 3 elementos que são elementos que eu reflito muito a respeito, né? Então, como eu digo, me atravessam. Então, quando a gente fala na pandemia, né? Então, assim, eu não tenho um diagnóstico fechado e nenhum prognóstico, né, com relação a isso. Está tudo aberto aí. No ponto de... eu estou refletindo ainda a respeito. Mas aí eu me coloco dentro dessa perspectiva da intelectualidade. Nós, enquanto intelectuais, o que estamos fazendo? Né? Qual é o meu diagnóstico não fechado com relação a nós que refletimos, pensamos, que estamos, sim, em universidades, mas não só aí, né? E me vem aí essa perspectiva bem crítica, eu vou dizer, né? Por um lado, as análises, algumas análises que eu vejo, e aqui tem análises muito profundas e importantes, mas o meu ponto é esse, para a gente questionar e refletir, para pensar num pós-pandemia. Então, em termos de intelectualidade, o que eu vejo são reflexões por parte de vários intelectuais que estão destacadas da nossa realidade. É como se a gente não tivesse uma capacidade de leitura da realidade. Tá? Como se a gente não tivesse acostumado a pensar a dinâmica da realidade. Então, isso é muito preocupante, porque a gente, enquanto filósofas e filósofos, a gente é muito... nesse momento atual, a gente está sendo colocado de lado, né? De lado do debate, de lado... a nossa importância em termos de intelectualidade está sendo colocada de lado. E aí que eu provoco até, né? Por que a gente está tendo pessoas, e não são só pessoas que não estudam, mas pessoas dentro das próprias instituições de ensino que cultuam um guru que se diz filósofo. Isso não é de agora, gente. Tá? Isso não é de agora. Eu mesma brigo com isso já há pelo menos uns 6, 7 anos. Né? Então, o meu ponto qual é a nossa capacidade de leitura do que está acontecendo diante da gente? Seja nas instituições de ensino, tá? Porque esse anti-intelectualismo, ele já começou há um bom tempo. O que a gente fez? Eu me coloco aí, né? Mas o que a gente fez enquanto intelectuais? A gente tentou, de alguma forma, ler isso que estava acontecendo?
A gente tentou, de alguma forma, eu não digo aqui validar, tentar compreender o processo não é necessariamente validar. E por que esse afastamento? Né? Qual é a nossa postura enquanto intelectuais, enquanto filósofos? O que a gente está fazendo em termos de reflexão que possa modificar uma realidade? E modificar uma realidade, a gente pode começar a fazer com os nossos estudantes. Né? E modificar uma realidade é esse conteúdo teórico, como a gente está trabalhando, né? Como a gente está levando isso para aqueles que são os nossos próximos, né? Num primeiro momento, que são os nossos estudantes. Que filosofia a gente está fazendo? Tá? Então, é nesse sentido que eu vejo, quando eu faço essa leitura desse período da pandemia, me salta um pouco aos olhos, e claro, eu também me coloco aí em termos de o que está acontecendo, como a gente pode modificar tudo isso com o nosso trabalho. Né? Então, esse é um primeiro ponto aí. A partir daí, eu posso trazer um exemplo. Eu sou professora de lógica, adoro trabalhar as questões de lógica. Mas como eu comunico isso? Qual é o papel disso? Né? Como eu trabalho isso com os meus estudantes? Adoro resolver aqueles cálculos de lógica, mas sabe que eu gosto muito e me dá um prazer enorme quando eu vejo que um estudante iniciou um semestre sem o mínimo ou com o mínimo de capacidade de abstração e de repente eu consegui, ele conseguiu, nós conseguimos, a gente trabalhou junto aí, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto para mim. Né? Esse estudante chega ao final do semestre conseguindo desenvolver uma capacidade abstrativa. E eu estou falando de uma disciplina que é uma disciplina totalmente teórica, totalmente abstrata. Né? Então, esse é um passo. O que a gente está fazendo, como a gente está se comunicando com os nossos estudantes, com a sociedade em geral. E por quê? E essa reflexão vem, sobretudo, nessa perspectiva de por que esse anti-intelectualismo. Né? Por que confiar no guru e não no professor de filosofia da universidade? Okay? Então, é um ponto para a gente pensar. Ampliando um pouco mais isso, e vem toda uma questão uma questão que já vai para o segundo ponto que eu estou lançando aí, né? Que é a questão da política, das relações políticas, da gente pensar em termos de uma organização política mesmo. Qual é a nossa capacidade? E aí, já saindo da perspectiva da intelectualidade, mas no sentido mais geral. Né? O que está acontecendo hoje em dia? Que nível de compreensão as pessoas têm de uma convivência política que seja frutífera, que nos permita entender, inclusive, todas as mazelas sociais aí, de desigualdades sociais. E esse é um ponto que aí é uma leitura política, social, econômica, que seja, mas, assim, a pandemia nos trouxe algo que já estava aí, digamos assim, mostrou toda essa mazela das desigualdades sociais. Está de forma escancarada aí para todo mundo ver. Não aconteceu agora, gente. Simplesmente caiu a máscara dessa situação. O nosso país é um país desigual, e eu estou fazendo essa análise daqui, do nosso contexto. É desigual. Como a gente vai ajudar ou colaborar para que as pessoas consigam enxergar ou fazer essa leitura da realidade?
né, consigam entender essas desigualdades. Bom, isso tem a ver com, de repente, um prognóstico, mas eu estou um pouco desanimada com relação ao que pode vir disso tudo. As pessoas estão, com relação à desigualdade, as pessoas vão perceber, estão desenvolvendo maior solidariedade. Não, estão, inclusive, normalizando a morte. Tá? É isso. E por quê? As pessoas não têm preparo, não têm reflexão. Então, a pandemia escancarou isso, ao meu ver. As pessoas não conseguem entender, aquelas que têm possibilidade, têm um certo, entre aspas, né, mas um certo privilégio, não conseguem sair desse lugar de privilégio e pensar no outro que, de repente, está aí, não tem condições de ser tratado num bom hospital, né? Não tem condições de ter uma medicação. Tá? Isso eu estou falando com relação a essa doença. Mas aí revela o quê? A incapacidade das pessoas de saírem das suas bolhas, dos seus mundinhos, porque sempre existiu essa falta de recursos para a maioria da população. Então, esse é um outro ponto aí. A pandemia nos mostra isso, mas também, ao mesmo tempo, a forma como tudo isso está sendo conduzido, né, no nosso momento atual, tudo está sendo normalizado. As pessoas não estão, aí é a minha leitura, as pessoas não estão se tornando mais solidárias. Não é ser mais solidário você simplesmente doar uma roupa, doar uma cesta básica. É você pensar e tentar entender o porquê que tudo isso ocorre, por que essas pessoas estão nessas situações específicas. Porque eu tenho e o outro não tem. Eu não vejo essa capacidade de reflexão no geral. Tá? Isso me preocupa bastante com relação à questão da pandemia. E aí, refletindo, indo um pouquinho mais adiante, dessa leitura, e aí entra, para mim, também a perspectiva que é da questão da própria moralidade, né? Aí, as pessoas se escondem atrás de uma boa ação, sem uma reflexão a respeito do que é ser bom, o que é o bem dentro de toda essa situação. Tá? Eu acho que falta uma perspectiva de leitura, de entender onde estamos, como tudo isso se construiu, né? E quais as possibilidades dessa estrutura ser desfeita. Tá? Então, assim, a minha leitura da pandemia é o seguinte, é que ela simplesmente está mostrando o que já estava aí, e não só com relação a perspectivas desiguais, mas, e aí eu entro também numa ideia de moral, de reflexão ética, enfim, de como as pessoas, como há uma dificuldade das pessoas refletirem para além do seu, ou considerarem as situações, ou o bem, o mal, para além da sua perspectiva individual. Falta isso. Falta você ampliar a sua visão. Falta você sair, sim, da sua zona de conforto. O que eu vejo é que as pessoas, cada vez mais, estão buscando
se sentirem confortáveis diante de uma situação que é totalmente nova, né? E aí se fecham cada vez mais para uma ideia de mudança, não uma mudança de vida de um grupo ou individual, mas uma mudança estrutural. A gente não... eu realmente, assim, quando eu penso no pós-pandemia, simplesmente eu acho que as pessoas vão dizer que bom, olha como eu sou privilegiada, como eu sou legal, eu sobrevivi a tudo isso, como eu sou forte. E as coisas, essa estrutura vai continuar a mesma. Não tenho esse prognóstico fechado, mas como poderia ser diferente aí? Poderia ser diferente, e aí iniciando, né, por uma... E aí eu assumo um pouco essa responsabilidade enquanto professora, né? Eu acho que a gente tentando por uma educação, aí, né, partindo daí, uma educação menos colonizada, em que a gente conseguisse interagir, entender as experiências pelas quais a gente passa. Tá? E aí eu volto um pouco para a ideia da nossa intelectualidade, de nós, e aí, né, que a gente está falando entre nós, enquanto professoras de filosofia, e não só, né, nós, as professoras, os professores, a gente repensar a nossa condição. A nossa condição, que é essa condição que num certo sentido, embora sejamos críticos, embora desenvolvamos análises críticas de toda a conjuntura, é uma visão e que ainda é colonizada, eu diria assim. E por quê? Porque a gente ainda reproduz essa forma de pensar abstrata, sem considerar a experiência, sem considerar o contexto do qual a gente faz parte. E aí, aqui eu acho que já está terminando o meu tempo, eu acho que uma saída é a gente se desconstruir a nossa forma de pensar e não eliminar, gente. Não é esse o meu ponto. Mas a gente entender que se manter dessa forma, pensando as mesmas coisas, tentando se manter longe de tudo que está acontecendo, é só uma simples reprodução de um pensamento que eu vejo um pensamento colonial, que reproduz uma falta de crítica e reflexão, né? Aqueles que são mais próximos da gente, inclusive os nossos próprios estudantes, mas isso se amplia. E isso afasta aí aqueles outros que poderiam, né, se beneficiar de um estímulo ao pensamento crítico, né? Então, resumindo aí, eu diria o seguinte, a gente tem que se enxergar dentro de todo esse processo e conseguir se reconstruir, se entender dentro de todo o processo. E aí eu reforço, ou aí eu explico por que eu sou atravessada, a minha fala está atravessada pelo pensamento parabendiano, pensamento do feminismo negro e da própria ideia do McIntyre. A gente não estar destacado dessa realidade, a gente conseguir fazer uma leitura dessa realidade, para aí sim modificar pensamentos e contextos dos quais a gente faz parte, né? Então, eu tenho uma leitura que é um pouco pessimista do pós-pandemia,
mas, ao mesmo tempo, não fecho isso. Eu acho que há possibilidades, né? E quando eu falo que há possibilidades de a gente pensar em outras formas de interação, outras formas de conhecimento, e eu acho que isso já está acontecendo num certo sentido, e eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado, mas todo esse movimento das filósofas é uma quebra disso tudo. É uma outra forma de se pensar, né? Eu digo das filósofas, mas que é o contexto do qual eu faço parte, mas essa quebra dessa hegemonia, né? Desse pensamento destacado. Então, esse é ruim, mas não é tão ruim assim. Eu acho que a gente consegue modificar, né? Toda essa perspectiva, isso que está aí ainda estabelecido. Eu acho que era isso, senão eu vou ficar falando tão... Obrigada, Lina. Tem alguns comentários aqui que eu estou vendo, mas a gente passa a palavra para a Yara, e aí, quando for na hora do debate, eu leio os comentários, tá bom? Para o nosso debate. Então, obrigada. Agora eu passo a palavra para a Yara. Bom, boa noite a todas, a todos. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite. Nesse contexto, dessa live vinculada à rede. Começo a minha fala da onde a Lina terminou. É um prazer enorme estar aqui, porque nos meus 25 anos de universidade pública na filosofia, esse é o momento mais triste, eu acho que da minha vida adulta, por tudo que a gente está vivendo, mas também é de outro modo, de outro lado, e ao mesmo tempo, porque a vida não é fácil e contradição para todo lado, é também o mais gratificante do ponto de vista intelectual, porque eu nunca tive a chance de conversar com tantas pessoas e, sobretudo, eu nunca tive a chance de conversar com tantas mulheres, eu nunca tive a vivência que eu estou tendo hoje, que é de poder formar o meu ponto de vista, o meu pensamento, né? Me desafiar as minhas estruturas, desafiar o contexto colonizado no qual eu fui formado, né? Como a Lina acabou de dizer, mas junto com tantas mulheres de perspectivas tão diferentes e com, enfim, então é muita alegria estar aqui. Eu concordo com a Lina, por mais difícil que esteja, a gente está fazendo um movimento contra-hegemônico, e a prova disso é essa live aqui com nós três, né? Uma coisa impensável há muito pouco tempo, né? Então, até por isso, eu que estou aqui na roça, que eu fui andar hoje no parque, não dá para colocar, e eu peguei para vocês. E eu queria começar a minha fala dizendo, queridas, tamo juntas, tá osso, mas a gente vai passar. Bonitas, né? São da estrada, ó, eu não consigo deixar. Obrigada. Para todas nós. É para a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, é para todas as mulheres que estão vibrando aí, tirando, literalmente, saindo do quadrado, se desafiando de todas as maneiras para enfrentar essa parada e para pensar juntas, né? Então, quero parabenizar mesmo todo mundo que está na rede. Quero parabenizar os cursos que a gente... Enfim, são tantas coisas, não vou falar todas, senão vai tomar meu tempo. Então... E, bom, por outro lado, né, eu hoje fui preparar, enfim, me concentrar um pouco, né, para vir conversar e me dei conta de que faz 4 meses da primeira live que eu fiz, quase 4 meses, quando tudo começou, né? E eu fui assistir essa live, ela está lá na Casa do Saber, foi uma das primeiras, aliás, de uma leva muito legal de lives, assim, só que era bem no calor da hora, um pouco também nisso que a Aline estava falando agora, né, da gente ter que pensar no calor da hora, a gente não foi formadas para isso, e a filosofia, de fato, ela exige né, ela exige o cair da luz, enfim, a metáfora toda da coruja, não é sem sentido,
Então, é muito difícil para a gente pensar no calor, né, na urgência. Só que nós somos convidadas a isso. E aí, quando eu fui olhar ali as coisas que eu estava pensando há 4 meses, né, quando a gente estava começando, se é difícil agora, imagina quando estava começando. E aí me deu uma angústia profunda, porque era o seguinte, a única coisa que a gente podia mais ou menos especular ali naquele momento era que o vírus, né, que a pandemia, que esse... só uma coisa, eu acho que temos algum microfone a mais, não? Porque está dando microfonia para mim. Alina, talvez não. Peraí. Que, embora aparentemente o vírus afetasse todas as pessoas da mesma maneira, começamos assim, lembrar um vírus democrático, não, né? Não. Estava muito claro ali, ou pelo menos era bastante plausível que nós, enquanto filósofos, cientistas sociais, economistas e todos os, né, enfim, os intelectuais brasileiros, olhando o vírus chegar, olhando aquilo se transformar numa pandemia, vendo como a coisa... Era muito plausível que a gente imaginasse que é democrático coisa alguma e que, enfim, chegava, a pandemia estava chegando, né, para aprofundar ainda mais as nossas desigualdades. Então, e aí eu fui ver isso hoje, é um pouco um ciclo, né, um pouco para mim, de 4 meses, eu fui voltar aquilo e, muito infelizmente, tudo o que a gente ia prevendo naquele momento se confirmou, né? Então, assim, infelizmente, desse ponto de vista, não tenho absolutamente nada, né, de bom para dizer, porque acho que a gente chegou agora, aí quase 4 meses depois, numa situação de absoluto desastre humanitário no Brasil. E não só porque a vida de um número elevadíssimo de pessoas está em risco, como em toda a crise humanitária, mas porque nós estamos perdendo um número absurdo, né, de pessoas todos os dias. Já são quase 600 mil pessoas no mundo, mais de 80 mil no Brasil. E por que, né, no caso do Brasil, por conta de um vírus, mas também por conta de uma má gestão da crise pandêmica, e o que eu queria dizer um pouquinho nesse começo é sobre isso, né? Eu não sei fazer prognóstico, eu não sei circular bem nesse terreno, mas eu acho que a gente tem dados suficientes para entender que nós estamos lidando com uma gestão genocida da crise. Então, essa é a minha proposta aqui hoje, né, mais como, enfim, filósofa política, vai nesse sentido, né. Em primeiro lugar, então, por quê, né, e aí eu queria construir um pouco rapidamente esse argumento, muito rápido mesmo, porque, enfim, quem é que morre no Brasil, né? Quem é que morre aqui? Quem morre por exemplo... O coronavírus mata 55% das pessoas negras internadas e 38% das pessoas das pessoas brancas internadas no país. Esse dado, ele é suficiente, eu podia trazer milhares de outros dados que mostram o seguinte: o vírus mata mais as pessoas pobres, as pessoas negras, e como no Brasil, o cruzamento desses dois marcadores sociais, né, só pode ser pensado, né, na seriedade que ele exige, porque a nossa população negra, ela é também pauperizada, e de modo que, né, eu não consigo separar dominação ou sujeição de classe no Brasil, né, do racismo estrutural que a gente vive. Dito isso, né, todos os dados, não preciso dos dados, eu preciso só elevar essa ideia, os dados provam, né, que a sujeição pensada de maneira interseccional, ela leva e sempre levou, o Brasil conviveu e convive com um tipo de violência contra as populações que interseccionam raça e classe. A pandemia e a gestão da pandemia, né, sobretudo a gestão da pandemia, está aprofundando, né, essas desigualdades e essa violência. A Alina falou uma coisa que eu acho que é talvez o cerne da minha fala também, porque se de um lado a gente tem uma gestão genocida, de outro lado a gente tem um certo ethos bolsonarista numa camada, numa parcela muito ainda considerável da população, porque por mais absurdo que seja, 27% dos brasileiros ainda apoiam a gestão que o Bolsonaro está fazendo dessa crise.
né? E a gente também tem um certo ethos aí, eu vou chamar assim, né, um ethos bolsonarista, que convive muito bem com essa violência, porque sempre conviveu muito bem com a naturalização da violência contra as populações pobres, negras e indígenas no país. Ou seja, na verdade, o meu argumento é um pouco nesse sentido, né? Dizer que a gestão é genocida não é mais do que também dizer que nós agora nos reencontramos com os nossos genocídios fundantes, estruturais, né? Então, esse é um ponto que eu queria marcar, né? A gente vê que o que a gente consegue avaliar nesses meses que a pandemia vem, o vírus vem para escancarar as nossas desigualdades mais absurdas, né? E para escancarar também todas as mazelas do capitalismo numa sociedade como a nossa, que é racista e também é profundamente machista, né? Profundamente machista é onde a gente vê, onde é que a gente vê isso acontecendo agora, o que a pandemia tem a ver com esse nosso caldo de cultura, né? Com esse machismo tão profundamente enraizado, que agora no governo Bolsonaro não devia mais se chamar de machismo, né? Eu acho que tem que se chamar de misoginia mesmo, declarada, né? Militante, que é o fato de que, enfim, em 12 estados do Brasil, a taxa de feminicídio subiu mais de 20%. E no Pará, durante a pandemia, a taxa de feminicídio subiu 100%. 100. Que dado é esse, né? Do que a gente está falando aqui? A gente está falando que dobrou o número de mulheres assassinadas pelo fato de serem mulheres no Pará durante a pandemia. Né? Então, onde é que eu vejo aqui, né, antes de... E aí, se der tempo, a gente volta, talvez não agora nesse meu primeiro momento de fala, mas eu gostaria muito de poder falar, né, o modo como a pandemia impacta a vida das mulheres. Mas eu não quero falar nas mulheres de maneira indiscriminada, como se houvesse, e aí também dialogando com a Alina, também aceitando como a Alina, que não devemos, em hipótese alguma, produzir, numa análise dessa circunstância que é social, a ideia de que existe a mulher brasileira, mas é a mulher brasileira pauperizada, racializada, em situação de violência, que é agora cada vez mais violentada nessa circunstância. Para mim, nenhuma análise da pandemia, né, que deixa de olhar para esse aspecto me interessa. Nenhuma. Né? É para isso aqui que eu acho que nós, filósofos, precisamos olhar. Né? E por que genocida? Né? Por que genocida? Tem um debate muito interessante acontecendo aí nesses dias. Eu estou, inclusive, agora, em breve eu vou avisar, porque eu vou promover uma coisa nesse sentido, chamando pessoas de outras áreas. Teve um debate muito intenso, começou, né, com aquela coisa, o Gilmar Mendes dizendo que era genocida, aí, né, uma histeria em torno disso, porque, enfim, era um exagero, era uma hipérbole, enfim, aí entrou em cena uma série de, enfim, autores interessantes, o Conrado Hübner, o Ronaldo de Almeida, e agora a Luciana Brito, com um artigo muito bonito que ela publicou no Nexo ontem, ou hoje, já não sei, acho que foi ontem, no dia 20, né, dizendo, é genocida sim. Não é hipérbole coisa nenhuma. Assim como nós devemos adicionar a palavra genocídio, tal como, né, o Abdias do Nascimento já reivindicava ela lá em 1976, justamente, né, no livro Genocídio do Negro do Brasil, assim como a gente tem que, então, né, assimilar essa palavra para designar o que é feito com os negros e os indígenas no país, né, e vem sendo feito, nos estruturou como nação, nós mantivemos, mas naturalizamos. Do mesmo jeito, a gente precisa aceitar, né, que esta gestão é genocida. Eu podia dar alguns exemplos, milhares deles, vou dar apenas 2. Né, o veto do Bolsonaro para a obrigatoriedade da concessão de água nas comunidades indígenas. O que é isso se não privar essas comunidades dos recursos mais elementares para a sua subsistência e para o enfrentamento da pandemia? É deixar morrer. Quem deixa morrer, mata.
Não existe, né? Existe uma ação aqui. Quando algumas pessoas estão reivindicando, não, é exagero demais a palavra genocídio. Eu não acho que seja exagero, não penso e não estou sozinha. Acabei de citar uma série de nomes para dizer que quando você priva grupos inteiros, e é assim que se define a palavra genocídio, é assim que ela está definida como crime e já foi julgada pelo Tribunal Penal Internacional, é criar as circunstâncias para a morte de grupos inteiros de pessoas. Olha, se você priva os indígenas, comunidades inteiras, dos recursos necessários para a sua sobrevivência e para o enfrentamento da pandemia, você está fazendo o quê? Você está construindo uma situação de genocidas. Né? A outra coisa é quando a proibição, o veto, é tudo veto, né? Porque parece que não há ação. Acontece que a gente tem que ler as não ações deste governo como ações deliberadas, voltadas para certos grupos. Por exemplo, o veto à obrigatoriedade do uso de máscaras em presídio. Quem está nos presídios no Brasil? São os donos do dinheiro? É a elite cultural, é a elite econômica e a elite política, ou é a juventude pobre e negra desse país? E quando você veta a obrigatoriedade do uso de máscara, nesses caldeirões que são praticamente, eu penso no presídio nessa circunstância, essa imagem que me vem, né, com a retirada da obrigatoriedade do uso da máscara, que é na verdade uma imposição do não uso, porque precisa criar recursos para poder levar as máscaras lá para dentro, o que é isso? Né? Qual é o limite disso entre um campo de concentração, entre uma câmara de gás, entre uma instituição que mata prescritivamente, deliberadamente? Eu não sei mais. Né? Então, eu queria pôr a gente para pensar nesse limite, né? Do limite de uma gestão que é aparentemente omissa, mas é uma gestão que, em todas as suas omissões, revela as suas potencialidades e os seus, eu diria, os seus desígnios genocidas contra as mesmas populações que nós já sacrificamos, né? Então, esse é o meu um pouco assim, né, que eu hoje vejo de uma perspectiva, enfim, mais refletida, né, essa crise, né, porque, veja bem, né, a outra coisa que me apavora agora aportando no Brasil, né? E aí, enfim, a gente podia tanto se a gente tem mais tempo, a gente pode mobilizar a Butler, né? De uma certa forma tem dito isso nos seus textos, né? Quando ela diz: quem são as vidas dignas de serem choradas? Né? Quando a gente consegue responder essa pergunta, a gente também consegue responder a pergunta: quais são as vidas que nós aceitamos que sejam sacrificadas? Né, as vidas que nós naturalizamos como não vidas, né, como alguma coisa num limiar que está aquém do humano. E é por isso que a gente aceita, né, que elas sejam enterradas em valas comuns, é por isso que a gente aceita que elas morram, né, dentro dos presídios, é por isso que a gente aceita que elas morram por falta de água nas comunidades, e é por isso que um dia nós já aceitamos que elas morressem aos milhões em campos de concentração. Essa parte eu somei a Butler. A última frase. Né? Enfim. E aí eu acho que seria muito interessante, né, a gente pensar em mobilizar toda uma reflexão que existe dentro da filosofia, e a minha predileta nesse caso é a Hannah Arendt, quando ela vai se perguntar, né, depois que termina a guerra, ela olha e fala, antes de escrever Origens, né, deu uns 5 anos para ela falar: ok, eu vou começar a escrever Origens do totalitarismo, para pensar o que diabos nós fizemos. Como é que a gente chegou a fazer o que a gente fez? Né? Eu acho que a gente está num momento quase que anterior ao seguinte: como é que nós estamos permitindo que nós terminemos em algum lugar que já não me parece mais tão distante, né, do ponto de vista especulativo, pelo menos. Porque aí, né, o que ela mostra ali, que eu acho que é o que eu queria trazer para a gente guardar e jogar, né, o totalitarismo, ele não aconteceu da noite para o dia, né, o nazismo não brotou da terra. Como também o genocídio não acontece do dia para a noite. Há fases de construção dessa situação em que a mortandade generalizada de certos grupos é normalizada, aceita e adotada como política de Estado.
né? E quando a gente pensa nos elementos que vão construindo essas situações na história, né, a gente também descobre que alguns deles estão presentes na nossa cultura de uma maneira assustadora. E estão presentes na agenda desse governo de uma maneira assustadora. Né? Por exemplo, sempre antecede a situação, né? O que antecedeu? Vou pegar Arendt, o que antecedeu o totalitarismo, né? No caso, o nazismo. E nos estudos todos que depois vieram sobre as etapas do genocídio, tem algo no Stanton, por exemplo, que ele mantém da Arendt, que é o seguinte: tem lá, a primeira coisa que você faz é dividir a sociedade em dois grandes blocos, os amigos e os inimigos, os bons e os maus. E quem são os maus? São esses outros. Os outros, que não são simplesmente outros, diferentes, aqueles com os quais você convive na diferença numa sociedade de pluralismo, ele precisa ser alguém que é o seu radical outro, é a negação da sua possibilidade de existência. E aí que você faz dele um inimigo. E a segunda etapa é você tornar esse inimigo, né, alguém não humano, desumanizado, você desumaniza ele. E aí você começa a disseminar símbolos de ódio contra ele. Qualquer estudo, né? Há muitos estudos, qualquer não, mas há muitos estudos sobre os elementos que constroem uma situação genocida ou uma situação tal qual a nazista, especificamente, em outros genocídios também, que apontam para esses antecedentes. Esses antecedentes estão muito fortes entre nós. Né? Que é o que eu gostaria de chamar de ethos bolsonarista, né? Para terminar, vou pedir só, eu estou com 20 minutos, vou pedir 2 minutinhos só para terminar isso aqui. Se vocês, pode ser? Pode? Né, que é o seguinte, tem que é um ethos, né, de uma mentalidade, aí eu concordo com a Lina, né, quando a gente olha e vê a incapacidade de reflexão, a Arendt olhou para o Eichmann e falou, é a incapacidade de pensamento. É a simples incapacidade de pensar, de elaborar, que leva a banalização da violência a esse tamanho. Eu acho que a gente tem que pensar nesses termos mesmo no Brasil, isso faz sentido. Né? E faz sentido que é olhar para uma mentalidade que é uma mentalidade de tal modo grupal, balcanizada. Lá nas origens, a Arendt usa a expressão mentalidade tribal. Para a gente seria um problema que pode remeter, né, talvez não seja uma boa palavra. Mas o que ela queria comunicar ali? Ela estava pensando, né, no imperialismo continental. Você vai formando uma mentalidade de grupo extremamente nacionalista naquele contexto, mas que a gente pode super pensar à luz do nosso tempo, né? Que é o seguinte, ela é radicalmente antipluralista. Né? Radicalmente, nesse sentido grupal, peraí que minha gata vai pôr né? Que odeia o outro, odeia o diferente, é um ódio explícito, né? E aí que eu acho que entra uma coisa que fala muito da nossa agenda atual. E é isso que me preocupa, não vejo nada, né? Embora veja muita luta, e a gente pode voltar para isso depois, eu acho que tem muita luta, né? De outro lado, né, também tem uma coisa muito assustadora e muito típica do Brasil nesse momento, que eu acho que a Wendy Brown captou muito bem quando ela foi estudar esse contexto lá nos Estados Unidos, uma coisa parecida, né? Ela pegou isso bem do trumpismo, e eu acho que a gente pode trazer para cá para pensar o bolsonarismo, que é essa combinação assustadora de uma agenda ultra neoliberal, né? Radicalmente neoliberal, com uma agenda radicalmente conservadora. Isso é novo, né, gente? Eu acho que isso é novo. Por isso que não adianta dizer que é fascismo, é um neofascismo, ok, pode usar as palavras, tentar se espelhar, mas tem que entender o que é isso aqui, como é que está combinando na gente. Para a gente está combinando, é uma combinação do Guedes, né, com uma agenda de austeridade, que quer levar o Estado à sua... Né, quer desaparecer radicalmente com o Estado, e do outro lado é o gabinete do ódio. São essas duas coisas juntas que estão gestando esse país e esta crise. Só que essas duas coisas juntas, né, a destruição do Estado e a destruição, digamos, dos nossos valores democráticos e pluralistas, né, um ataque direto às duas coisas ao mesmo tempo, nos priva das armas que a gente precisa ter para lutar contra a violência, e a violência que está sendo aprofundada na pandemia. Então, a gente está, de fato, numa situação bastante violenta,
né? Porque como é que a gente acha que vai enfrentar a pandemia sem Estado? É isso aí que está acontecendo, né? Só que enfrentar a pandemia sem Estado, tirar o Estado da responsabilidade que ele tem, é levar ao genocídio. Se você soma isso, né, o discurso misógino, abertamente misógino, do oficial desse governo. Se você soma isso o discurso racista desse governo, porque colocar na presidência da Fundação Palmares um sujeito que diz que a escravidão foi benéfica para as pessoas negras no país, é racismo deliberado, né? É promover, é fazer apologia da escravização. Se você soma, então, isso com, né, a falta de recursos, o Estado no seu elemento mínimo, né, esse ultraliberalismo, com misoginia, racismo, né, e ódio étnico, né, se a gente quiser, porque aí a gente fica como? A gente fica onde a gente está. Né? Eu acho que a gente está aí, a gente fica somando 80 mil mortos, sem nenhuma perspectiva de... enfim, né, apostando apenas na vacina, né, o que é muito triste, evidentemente. É isso, desculpa, passei uns minutinhos e a gente conversa depois, e, enfim, as coisas boas a gente fala já. Gente, eu não sei o que aconteceu com o tempo, mas ele passa muito rápido. Eu não fui muito boa curadora nesse ponto, mas olha, eu acho que a gente pode ficar um pouquinho mais, né, que 1 hora, talvez 1h20, 1h15, né? Acho que isso não vai ser um problema sério. Eu queria fazer alguns comentários gerais, tá? Primeiro, eu quero agradecer, porque são nossas contribuições geniais, assim, eu diria, muito interessante, e aqui a gente vê duas pensadoras fazendo esse esforço de autonomia mesmo, de procurar por si mesmo pensar a realidade, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente está falando de um governo genocida, de uma gestão genocida, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente está vivendo uma necropolítica, né? Uma necropolítica, e que as desigualdades elas se aprofundaram, tudo isso que vocês falaram, eu acho que é exatamente esse quadro geral que vocês traçaram, é exatamente o que nós estamos vivendo. Eu só queria destacar uma coisa aqui, duas coisas. Uma, eu acho que a Lina tem razão quando ela diz que a gente precisa dialogar mais com a sociedade, né? Nós, para tentar, de alguma maneira, reverter esse anti-intelectualismo, essa rejeição generalizada, né? A filosofia e a outras áreas, né? Eu acho que a gente está aproveitando, porque, no final das contas, esse momento, a gente tem que aproveitar, na verdade, nós que temos essa possibilidade, né, de acesso digital, de fazer uma quarentena em casa, etc. Porque ou a gente entende que isso tudo que está, ou a gente toma tudo isso que está ocorrendo, né, como uma grande má notícia, e aí, parafraseando o Paul Preciado, ou a gente vê como uma grande oportunidade para criar novas estratégias de emancipação cognitiva e de resistência. E eu sou sempre da segunda opção. É uma má notícia, sem dúvida nenhuma. Tá? E que o vírus não é democrático nem no sentido biológico e nem social, mesmo porque o biológico e o social se cruzam. Ou seja, a gente vive uma situação em que o nosso sistema imunológico é debilitado porque a gente já está num sistema capitalista que faz isso, né? A gente tem a grande indústria alimentar e farmacêutica que nos debilita, né? Que nos adoece. E aí adoece também quem mais, né? A população pobre, a população excluída, ela fica mais excluída ainda, porque é essa que tem um sistema também imunológico mais debilitado, né? E também por falta de acessos e etc. Então, eu acho que o vírus ele não é democrático em nenhum sentido, né? Nem biologicamente e nem socialmente falando. E quando a gente, para pensar, então, no porvir, porque eu acho que a gente fez um diagnóstico bom, e aí eu queria colocar o porvir,
as nossas estratégias, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter, diante de um sistema capitalista que destruiu a natureza, que fez com que esse avanço, essa destruição nos adoecesse, né? Porque não foi a gente adoeceu justamente por essa destruição da natureza, né? Esse vírus surgiu disso. Então, um princípio ecológico planetário, da mesma maneira que a gente tem uma Organização Mundial da Saúde, a gente teria que ter uma Organização Mundial Ecológica que vai para além das reunião climática, né? Um princípio de saúde pública internacional, por quê? Porque todas as vidas importam. Então, se há alguma coisa que a gente pode falar de um valor igualitário, é esse valor da vida de todas as pessoas. Né? Por quê? Porque e isso é justamente limitar o capitalismo, né? Como disse Butler. Né? Quando você. Porque é o capitalismo que promove essa desigualdade radical, né? Entre vidas que valem a pena e vidas que não valem a pena, como já colocou. Então, se há algum princípio universal, pétreo e absolutamente irrevogável, é esse, de que toda a vida importa. E por que se opor a isso? Enquanto povo, enquanto indivíduo, né? Não há nenhuma, a razão senão essa de manter uma sociedade capitalista radicalmente desigual. Então, eu acho que um princípio de saúde pública internacional vai exatamente nesse sentido. Nós temos que ter uma relação com a natureza absolutamente internacional, de equilíbrio, de busca de equilíbrio, e usar dinheiro para isso, porque o capitalismo tem dinheiro para salvar suas empresas, mas não tem dinheiro para salvar o meio ambiente, né? E para promover a saúde pública universal. E, por fim, um princípio de transformação social radical, né? Que aí é mais lento, que aí vai nesse sentido que a Lina colocou, né? Ou seja, ou a gente muda radicalmente o nosso modo de vida, e aí pensando no indivíduo, para um modo de vida mais simples, ecológico, né, em todas as nossas ações, ou a gente não tem saída. Eu não acho que é possível a gente fazer absolutamente nada, né? Então, a resistência, para mim, passa por aí, né? Por essas lutas que agora eu acho que tem que ser, inclusive, num plano internacional, num plano planetário, por assim dizer. A gente tem que começar a unir forças dessa maneira, assim, se for possível, mas acho que a gente tem que vai fazendo aos pouquinhos, mas deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Então, essas seriam as minhas observações. A Carolina falou que pode ficar mais, então tá bom, vamos ficar mais um pouquinho. Então, eu vou ler algumas observações, tá? Que foram colocadas aqui. Então, vamos lá. Que a Carolina colocou o seguinte, que o colonialismo fica ainda mais claro na reprodução das políticas de pandemia estadunidenses, né? Ela está dando um exemplo aqui, dialogando com a Lina. E a Cassandra fala que essa relação entre humanos e não humanos foi uma definição colonial, né? Ela está apontando isso. Que mais? A Milena diz o seguinte: essa separação de vidas que importam já não estariam presentes desde os gregos, dialogando com Yara, pensando na história ocidental da filosofia. A Nádia falou o seguinte, pensando um pouco a partir da pergunta de Milena e do que a Yara coloca, o totalitarismo não surgiu do nada, assim como não foi do nada que os judeus foram lançados para o centro dele. Arendt fala como a emancipação dos judeus foi um fracasso ao pensar o pré-totalitarismo. Eu queria entender como vocês pensariam a relação entre garantia de direitos e de cidadania e essas vidas matáveis. Está muito rápido ou dá tudo bem a leitura aqui?
Tá. Qual a finalidade que vocês, Alina e Yara, enxergam nessa separação feita que não existe só agora? Eu acho que ela está falando dessa separação entre vidas que importam e que não importam, humanas e não humanas, né? Tá. Deixa eu ver. Bom, aí a Cassandra complementa. Que espécie de revolução seria possível? Ou nem assim se pode usar essa palavra? Pronto. Né? E aí, citando Maria Lugones aqui, Cassandra, claro que faleceu recentemente, foi uma perda para todas nós. Então, eu passo a palavra, vamos começar com a Lina e depois finalizamos com 10 minutinhos cada uma, tá bom? E aí a gente finaliza com 1h20. Eu não entendi a pergunta da garantia de direitos, né, que foi feita, porque eu anotei 3 perguntas mesmo, né, outras foram observações. A Nádia quer entender essa relação entre garantias de direitos e de cidadania e as vidas matáveis, né? Como é que a gente pode pensar isso, então, justamente para essas vidas vulneráveis? Com relação a isso, né, com relação à finalidade de interpretação, eu acho que as questões que surgiram me levam a pensar o quê? Ou a dizer o quê? Tudo isso já estava construído de forma estrutural, tudo isso, né? Quando a gente fala em naturalização, normalização e tudo mais, e quando a gente pensa em garantia de direitos, né, e as vidas que devem ser consideradas, não é uma coisa de uma hora para outra, porque isso se construiu, a nossa história ela é construída a partir dessa separação, tá? Do que, quais são as pessoas que são importantes, as que não são, lá atrás já. Então, quando se diz, né, quais seriam, como modificar isso, é aí que eu vejo que é um trabalho de desconstrução de toda essa estrutura. Você deu, inclusive falou algumas dicas no que se refere a ampliar essa visão, incluir natureza e tudo mais, mas assim, a gente tem que entender que isso não é agora. A pandemia, ela tirou as máscaras do que já estava aí, né? O que a Yara chamou de ethos bolsonarista, as pessoas já pensavam assim, gente. E, inclusive, vou dizer, muitos que se assumem, que se assumiam, enfim, como pessoas críticas de toda, não racistas e defensoras das ditas minorias, né? De repente se revelaram, algumas, inclusive, votaram no que está aí. E votaram no que está aí com esse discurso. E com esse discurso de que não, ele não é tão racista, ele não é tão machista, ele não é tão preconceituoso. Quando você diminui essas questões, é porque você simplesmente está passando por cima de algo que é extremamente importante, você está desconsiderando algo que é extremamente importante, né? E você não enxerga que você, de certa forma, vai estar ou está reproduzindo um pensamento que é o pensamento de banalizar a vida de alguns, né? De achar normal chamar uma pessoa ou falar que um escravo pesa não sei quantas arrobas, animalizar os negros. Então, assim, como, enfim, modificar isso? E eu diria, a gente modifica isso, a gente se reconhecendo como
sendo construído dentro desse processo. A partir daí, a gente consegue o quê? Não se identificar ou simplesmente não diminuir falas de políticos que se expressam dessa forma. Tá? E, a partir daí, aí sim, né, por meio disso, e claro que pode individualmente, mas a partir daí, pensar em pessoas que, né, consigam pensar em políticas e implementar políticas que garantam os direitos. A gente está nessa situação que a gente está porque pessoas, sim, se identificaram com essas falas. Mas a gente está aí porque pessoas se identificaram não de forma ostensiva, mas porque não se reconheceram ou não tiveram consciência, não tem muitas ainda, de que a gente, e aqui eu também incluo, eu fui socializada dentro desse contexto, então é a gente enxergar, né, se enxergar em todo esse processo. E essas garantias dessas vidas, mais do que garantir, eu acho que esse é um segundo passo. O primeiro passo é a gente conseguir ver o quanto isso tudo já estava construído, isso tudo já estava na estrutura da nossa sociedade e de uma sociedade da qual somos parte e que a gente sempre reproduziu certos preconceitos, a gente sempre reproduziu a desvalorização de algumas pessoas, a gente sempre reproduziu o privilégio e se sente especial por ser privilegiado. É disso que eu falo. Então, assim, eu acho que é um segundo passo. E aí volto para essa questão. A gente tem que se enxergar e conseguir refletir, entender toda a realidade da qual a gente faz parte. Né? E a gente tem que ser honesta. Eu digo para qualquer lado. Porque se a gente se socializou nisso, porque, enfim, a gente é parte disso também. E eu digo como uma mulher negra, quantos preconceitos, conceitos eu tive que desconstruir para conseguir me enxergar dentro disso que é imposto aí, enquanto forma de pensar, enquanto valorização da minha própria vida dentro disso tudo, né? Em termos de visibilidade também, né? De capacidade de leitura dessa realidade. Então, eu acho que, assim, mais por que tudo isso, enfim, a quem serve tudo isso? Essa hegemonia, a quem está no poder de forma hegemônica. E como a gente vai garantir a vida dessas pessoas? Nos modificando e tentando trazer isso para um ambiente, um contexto mais amplo. Eu não sei exatamente assim, eu falo muito de ir conscientizando e eu, com o meu trabalho, me enxergando no processo, mas de forma mais objetiva, assim. Aí volta, né, parece uma palavra que se esvazia aí, mas é por meio de uma educação. Quando eu falo educação, é aquela coisa da gente se enxergar aí, e se modificando, não é de uma hora para outra. Então, aí tudo isso, todo esse reconhecimento de todas as vidas importam, aí eu acho que isso vem como consequência. E não modismos, como aconteceu agora com a questão do Floyd, né? Gente, há 2 semanas, uma mulher negra de 51 anos passou pela mesma situação, não morreu. Houve mobilização, as pessoas já, num certo sentido, normalizaram. E por quê? Então, assim, a gente se enxergar e ver que importância a gente dá para essas vidas. Nós, quando a gente ouve uma notícia dessa, eu vou dizer para você, e aí eu já encerro, assim, então, a minha questão é a gente se enxergar no processo e ampliar essa perspectiva de reflexão e de compreensão da nossa realidade. E tudo isso que está acontecendo sempre aconteceu.
Então, quando eu falo na reflexão, é a gente conseguir identificar isso, tá? Não é agora, não surgiu agora. Tá? E um ponto que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente assiste a essas TVs, qual é a reação? Eu não consegui assistir a cena do homem negro que morreu nos Estados Unidos. Não consegui. Não consegui assistir a cena da mulher que o policial colocou a bota no pescoço. Não consegui. Então, eu vejo, claro, isso me atravessa, mas eu também não consigo ver uma cena de uma pessoa trans sendo... porque, para mim, não é normal. Para mim, é violento demais. Eu sou afetada por isso. E o que eu digo é, em que medida somos afetados? Não é só aquele lá. Isso me atravessa, isso faz parte de mim também. Tá? Essas violências fazem parte de mim, porque eu sou parte dessa sociedade. Então, é nesse sentido, assim. Foi um pouco amplo, mas o que eu digo é o seguinte, não é de forma... Não começou agora, e eu acho que a gente só consegue se enxergando, modificar isso, cada um se enxergando no processo a partir das suas perspectivas, do seu contexto. Então, Yara, agora, para a gente finalizar, e Carolina Araújo colocou uma questão, será que vai ter o pós-pandemia ou vão ser pandemias em séries e a gente nunca vai sair desse estado pandêmico? Que mundo será esse? Posso só falar uma coisinha rapidinho? Assim, ó, muitos estão dizendo, tem um novo normal. Eu acho que a gente tem que cuidar muito para não ser o velho normal. Porque, no final das contas, talvez isso aqui aconteça. Tá? Boa, gostei. Posso, antes de responder as perguntas, fazer propaganda? Ô, Ju, tem como eu colocar participar do chat? Ou você coloca para mim, olha. É que eu não estou conseguindo. Eu mandei isso aí entre nós. Um pouco. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu sou junto com a Carolina. Já peguei. De Araújo, que está aqui, a Gisele Seco e a Natasha Pugliese, nós somos editoras do blog Mulheres na Filosofia, é uma das iniciativas aí na tentativa, na luta que a gente está travando para mudar esse cenário que é de absoluto desequilíbrio de gênero na área, e não só, né, é também uma tentativa de escrever numa linguagem mais acessível, mais de divulgação, né, verbetes que, enfim, incentivem as pessoas a lerem as mulheres filósofas ou temas feministas. Neste blog, corram lá, vejam, por favor, tá ficando lindão. A Alina escreveu um texto que informa também uma parte da minha reflexão aqui hoje, que é o verbete sobre o feminismo negro, e tem lá, né, um momento que me interessa muito, que interessa a nós, que ilumina a nossa análise, que é a reflexão que as teóricas negras fazem sobre a noção, o conceito de interseccionalidade, que entre as teóricas negras ganha, na minha interpretação, acho que a Alina está de acordo, né? Acho que a gente concorda nisso, uma potência teórica e analítica muito interessante e atualizável para o Brasil, né? Ou seja, aquilo que está sendo feito, sim, pelas teóricas negras no Brasil, mas tem uma longa história, já vinha sendo feito, pensado, dito, né? E construído essa ideia, enfim, que nos esclarece com muita potência, eu acho, analítica, a situação que a gente está vivendo agora, né? Precisamente essa em que a gente vê que a crise pandêmica, ela aprofunda, né? Ela não faz outra coisa senão aprofundar as nossas violências estruturais mais enraizadas, que a gente só entende interseccionalmente no Brasil, né? Então, enfim, só queria fazer aí Agora meu tempo vai correr. Deixa eu responder as perguntas. Da Nádia, né, rapidinho, assim, eu acho, Nádia, o seguinte, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção para o momento que antecede esse nosso imediato aqui, né? Eu vou fazer ali um recorte temporal que é a construção do impeachment em diante, tá?
só esse momento, por quê? Porque eu acho que é ali, sobretudo já no momento em que o Temer assume, o interino ainda Temer, e a gente já tem ali uma agenda antidireitos escancarada. Né? Então, passa a ser, é isso que eu estou dizendo, a gente precisa entender que a gente passa a ter, dali em diante, um certo escancaramento de uma quantidade de pautas, claro que foi dar no limite lá na mamadeira de piroca, né? Claro, escancaramento de tantas, mas que ali já tinha uma agenda antidireitos muito clara, né? Uma agenda de antidireitos muito, muito militante, né, por parte do governo. Não é à toa que a gente vê que em um mês vai se desconstruindo uma série, né, de instituições que eram instituições importantes na construção da igualdade, posso dizer, secretaria, né, e aí depois vai só se desconstruindo tudo mesmo, mas ali era direto, né, já o Temer assume e acaba com uma canetada com a CEPIR, com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, com aquela secretaria que tinha estatuto de ministério, que era a da mulher, né, e aí você vai tendo as instituições que poderiam ser as instituições de governo. Ela tá maluca com um bicho que tá aqui, por isso que ela tá pulando na minha frente. Tem um... E o que é isso, né? Essa agenda antidireitos tão escancarada, ela faz parte da construção do que talvez a Arendt, né, chamasse de morte jurídica de certos grupos. Você escolhe certos grupos que são aqueles que a gente, de fato, os entende como privados de direito. Isso é construído, por exemplo, se a gente for pensar, agora guarda um pouco o nosso caso, né? Se a gente for olhar lá para a análise dos antecedentes do totalitarismo alemão, no caso da Arendt, né, do nazismo, ela nota que a morte jurídica de vastos grupos humanos é um antecedente dos campos de concentração, né? É um momento anterior, é um momento que antecede. Então, eu iria, para responder a sua pergunta, por essa via, né? Pensar como é que a gente constrói vidas matáveis, vidas supérfluas, nas palavras da Arendt, né? Da Butler vidas não vivíveis, né? Ou vidas que não merecem ser choradas, vidas matáveis, e no termo da Arendt, muito antes, era vidas supérfluas. São as vidas supérfluas. Então, a construção de uma situação político-jurídica que destitui estes grupos de pessoas de direitos e naturaliza a perda de direitos ou a não atribuição de direitos a esses grupos, tem que ser pensado como um antecedente de uma situação em que essas vidas podem ser eliminadas, sim. E a gente não está pensando isso, a gente está vivendo isso. Né? Então, eu iria por aí. A outra, aí assim, a Milena perguntou, né, se essa separação entre as vidas que importam e não importam, eu entendi mais ou menos assim a pergunta, Milena, não pode ser rastreada na história do pensamento ocidental? Eu penso que sim, né, sobretudo, certamente, eu diria para você, o que me parece que é rastreável na história do pensamento ocidental é a justificação filosófica para desigualdades socialmente existentes. E isso está lá no Aristóteles, a Juliana pode dizer para a gente sobre isso melhor do que ninguém. Né? Então, a história do pensamento ocidental é, sim, sucessivas vezes com quebras, com contestações, e cada vez a gente vai descobrindo mais as fissuras, né? Mas ela é, sim, permeada, né, sistematicamente por tentativas de justificação filosófica de desigualdades construídas. A situação do escravo, né, no livro 1 da Política, do Aristóteles, a situação da mulher, no livro 1 da Política, do Aristóteles, aí podemos passar muito tempo depois, a situação da Sofia, no Emílio, do Rousseau, né? Ele arruma uma justificação filosófica para destituir a Sofia da racionalidade que tem o Emílio e, portanto, para justificar que a Sofia seja educada para a família e não para ser uma intelectual, não para desenvolver as capacidades racionais que ela simplesmente não teria pelo fato de ser mulher. Temos aqui, de novo, uma tentativa de justificação filosófica de uma desigualdade socialmente construída, porque gênero é uma categoria socialmente construída. Né? E aí já fica outra propaganda aqui, lá no blog também tem o verbete de gênero, que está muito legal, que fala exatamente sobre isso, escrito pela Heloísa Buarque de Almeida.
O gênero é uma construção. E ele é uma construção, mas que os filósofos fizeram bastante esforço, né, para dar a esta construção uma justificativa metafísica, uma justificativa ontológica. Né? Então, sim, eu acho, Milena, que o que a gente está fazendo aqui, né, um pouco também agora dialogando com a demanda da Alina, com a qual eu estou inteiramente de acordo, né, quando ela se põe a pensar o que nós, professoras, podemos fazer, né, e professores, porque a gente vai precisar das alianças, para mudar um pouco o cenário na filosofia, eu acho que passa por justamente que a gente seja capazes agora de pegar esse cânone, né, para pegar essa história, que foi a história que nos formou, é a história que está nas nossas salas de aula e etc., e não queimá-la, não quero queimar nada, não quero queimar livro, não quero queimar filósofo, eu sou da outra linha, mas eu quero poder lê-los de maneira crítica. Né? Eu não posso mais entrar em sala de aula e dar um livro que me forma como intelectual, me forma na filosofia, que é a política do Aristóteles, assim como a ética, né, Alina? Porque uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, no limite também está em Aristóteles uma reivindicação que é uma que me forma como pesquisadora da história da filosofia, como intelectual, que é de uma razão, sim, capaz de dialogar com os contextos, né? Essa racionalidade aristotélica, ela é importante, ela pode ser atualizada para uma reivindicação que você tem e que eu também tenho, né, que pode ser até vista como uma saída, né, nesse caso do Aristóteles, que é antiplatônica, né, ante um universalismo, ou na ética está claro, né, a ideia, uma única ideia de bem, que, né, a exigência do Aristóteles para o Frônimos, que é da particularidade, da circunstância e do contexto, ela pode nos servir para fazer a crítica de uma razão hegemônica que, digamos, aniquila as diferenças. O problema é que o Aristóteles pode me servir para isso, mas ele, para poder me servir para isso, ele precisa ser desmascarado nos seus preconceitos mais gritantes. E como é que se faz isso? Em sala de aula. Né? Eu acho que é isso. Eu vejo que aqui está a nossa potencialidade para tornar essa área, né, que a filosofia é um território masculino e branco. Como é que nós vamos mudar isso? Lendo essa história, essa longa conversa entre homens brancos, que é essa história da filosofia ocidental, criticamente, e furando essa barreira e aprendendo que esse cânone foi construído por homens, para homens, e que deixou de fora muita gente, porque sempre houve mulheres pensando filosoficamente, dando um jeito de escrever filosofia, né? E, enfim, essa história precisa ser recontada, eu acho que é nesse caminho que a gente está, né? E ir atrás das nossas alianças, porque também houve muita gente na filosofia que fez a crítica da naturalização filosófica das desigualdades. Então, a gente precisa de outras matrizes teóricas, a gente precisa enriquecer, né, os nossos referenciais. E as mulheres negras fizeram isso muito bem, né? Por isso que eu vou, Jesus amado, ela tá querendo muito matar esse bicho. Por isso que eu optei agora por dar uma disciplina, já vou terminando, né? Mas eu vou dar um curso nas pensadoras, lá no Instituto, sobre a Sueli Carneiro. Vou dar um mini curso sobre a tese da Sueli Carneiro, porque é uma tese escrita por ninguém mais, ninguém menos que a Sueli Carneiro, mas que na filosofia a gente acha que ela é uma ativista. Como a Angela Davis. A gente até hoje no Brasil acha que a Davis é uma ativista. Ela também é uma ativista, mas ela é uma teórica de primeira linha, que tem muito para nos ensinar, como a Sueli também na tese de doutorado dela, que vai pensar o racismo no Brasil a partir de um arcabouço teórico que ela empresta, né, e atualiza, torce, vivifica, que é o do Foucault, que é a teoria do... Então, eu acho que é disso que se trata, né? A gente tem muito repertório para fazer a filosofia ficar viva. Cabe a nós, dentro da sala de aula. E eu acho que nós vamos fazer, né? Eu, pelo menos, já não quero mais fazer outra coisa, então, sim. Aí, enfim, só para Carolina... Pelo amor de Deus, que nós vamos viver pandemias atrás de pandemias, né? Agora,
eu não sei, pode ser, né? A gente tem, pode ser. A única coisa que eu gostaria de pensar, né, é que em qualquer cenário pós-pandêmico ou eternamente pandêmico, que a gente pudesse, então, né, talvez, voltar a ter uma esperança anticapitalista, voltar a ter uma utopia anticapitalista, né? Porque aí eu concordo com a Ju, né, com a Juliana, que é assim, não dá para a gente fazer essa análise que a gente está fazendo aqui sem entender que é o capitalismo nessa fase atual que promove a crise ecológica que tira da natureza tudo que quer tirar sem restituir nada, achando que a natureza tem fonte inesgotável. É o capitalismo na fase ultra neoliberal que também promove crises políticas sistêmicas, atacando a democracia toda vez que a democracia vai contra os interesses do capital especulativo. É também o capitalismo que promove uma crise da reprodução social e do cuidado que a gente está vendo levar as mulheres à raia da loucura, e agora, então, na situação pandêmica, mais ainda, promovendo o absurdo. Eu só queria terminar dizendo isso. Como é que nós podemos viver num mundo, por isso que eu quero uma outra utopia, né, que seja anticapitalista assim, e que ponha a vida das pessoas antes do lucro, que inverta aquele coisa que parece. Eu não quero mais que isso seja demodé. Eu não quero mais que isso seja. Eu quero que a gente possa voltar a pensar numa outra situação possível, em que a vida das pessoas seja mais importante do que o lucro. Porque como é que a gente pode normalizar uma situação que a gente tem hoje, que é os governos estaduais, municipais, aceitando a volta ao trabalho, coordenando a volta ao trabalho, sem escola? É o sinal de que a gente deliberadamente criou um sistema em que as pessoas não têm nenhuma importância. As crianças, porque as pessoas são crianças, o que nós vamos fazer? Com a reprodução social, quem é que vai cuidar das crianças enquanto as mulheres voltam ao trabalho? E, de repente, se encontrou uma solução para a volta ao trabalho sem sequer tematizar onde essas crianças vão estar. Então, assim, seja lá em que cenário for, né, eu preciso que ele seja anticapitalista. É só isso que ocorre. Pode ser um sonho infantil, né? Eu acho que é o único possível, sinceramente. Gente, é isso mesmo. Vamos construir uma esquerda anticapitalista e antirracista, tá? E feminista, sem dúvida nenhuma. Porque se não for assim, a gente tem que construir globalmente. Acho que não dá mais para falar, inclusive porque se não ocorrer pandemias em série, tá? Não vou ser tão catastrófica assim, já basta a nossa catástrofe atual. É bem provável que ocorra uma ou outra pandemia mais para frente, porque a gente invadiu absolutamente a natureza. Né? Alguém lá na China comeu um morcego, e agora está todo mundo aí. 80 mil mortos no Brasil, claro, né, diante de uma gestão genocida, evidente. Mas é isso. Então, assim, ou a gente enfrenta isso politicamente, socialmente, revertendo essas questões, eu estou colocando, assim, do ponto de vista pragmático, ecológicas e de saúde pública, porque quando a gente fala vamos ter uma saúde pública internacional, nós estamos dizendo é saúde para todo mundo, porque a vida de todo mundo importa igualmente. Eu não acho, né? Dizer isso, não é? O pobre não tem que morrer. Quem está lá no presídio, encarcerado, também não tem que morrer. E está sendo um morticínio, hein, que está ocorrendo nos presídios. Isso é outra coisa muito complicada que a gente está vivendo. E o Brasil é uma das maiores, tem a maior população carcerária, e 40% dessa população sequer foi julgada. E estão lá morrendo, e sendo colocados em caminhões frigoríferos.
Então, assim, a gente está, é uma coisa, assim, catastrófica, né, uma coisa atrás da outra, se a gente vê a situação dos índios, né, das mulheres e de tudo mais, é realmente delicado. Acho que, inclusive, essa história, por exemplo, nós, professoras, estamos tendo que voltar a trabalhar online, dar aula, e como é que eu faço? Eu tenho um filho de 2 anos e meio, eu faço o quê com ele? Eu coloco uma babá, essa babá vai ter que trabalhar, e aí ela vai correr risco, e aí eu também vou correr risco, e como é que eu faço? Entende? Isso porque eu posso pagar uma babá, né? Mas enfim. Quem cuida do entende? filho do babá? Isso. E aí, né? Então, como é que a gente faz? Né? Então, você entende? Não tem escola, não tem nada. Eu tô aqui, que eu falo, minha mãe tá olhando o meu filho aqui, para eu estar aqui nessa live. Entende? Então, assim, ou tô pondo um desenho para ele ver, mas não é uma situação, é uma situação realmente que a gente tem que ter uma sensibilidade, né, uma solidariedade. Então, por isso é uma das coisas que a gente também eu coloquei seriamente no meu departamento, que olha, temos que olhar para as mulheres universitárias aí nesse retorno ao trabalho, principalmente aquelas que têm filhos. Eu coloquei isso com... Não tem creche, não tem escola, a gente faz como? Né? Então, assim, mas, claro, tudo que a gente disse foi muito, muito importante e gostei muito da contribuição de vocês. Muito obrigada pela presença, Lina, muito obrigada, Yara, e obrigada a vocês todos e todas e todos que acompanharam a gente, e essa vida doida, tecnológica. Eu só queria falar mais uma coisa, Aline, eu acho que a gente está vivendo uma situação muito louca, que é uma vida ultra individualizada, né? A gente está, cada um na sua casa, né, fragmentado, nesse cybercontrole, nessa cybervida que a gente vive agora, e ao mesmo tempo, quem tem acessibilidade digital, conectado, para quem pode, né? A maioria não pode. Mas quem pode, a gente tem que lutar, né? Para construir alguma coisa coletivamente. E nós mulheres filósofas, estamos bastante. Gostei muito de ressaltar a nossa luta aqui na área, está sendo muito importante. Então tá, gente. Vamos sair da live. Obrigada por tudo. Obrigada. Yara, uma coisa. Yara, te mandei um e-mail. Aí, Yara. Dê o teu e-mail. Te mandei um e-mail. Vou sair, tá, gente, da live. Calma. Beijo.